Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Primeira. Nós estamos aqui no podcast da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. E que bom que você está aqui conosco, ficamos felizes com a sua presença. E vamos ficar ainda mais se você quiser conhecer a nossa igreja. Nós ficamos aqui no centro de São Bernardo, na rua Francisco Húngaro, número 35. É fácil você chegar de trólebus, é fácil você chegar no seu próprio automóvel. Nós temos um estacionamento bem pertinho, então venha nos fazer uma visita também. Além disso, conheça o nosso Instagram, Primeira IPSBC, e por lá você pode se informar dos horários, das programações e de tudo que nós temos. Mas hoje você já vai poder começar a entender um pouco mais sobre a nossa igreja e conhecer a história dela. Nós estamos aqui com dois convidados muito importantes, pessoas que fazem parte da história desta igreja. Temos a alegria de receber nesse primeiro episódio da volta do Conversa de Primeira, presbítero Moisés Kangamaski e reverendo Donizete Ladeia, que não arredondou um convidado assim, mas hoje, especialmente, nós falaremos também sobre os 25 anos de ministério do nosso pastor, com essa história tão bela dos 64 anos da nossa igreja. Então, presbítero Moisés, muito feliz com a sua presença, reverendo Donizete, é um privilégio podermos falar sobre esse assunto. Então, vamos começar apresentando os nossos convidados. O presbítero Moisés, como a gente estava falando há pouco, faz parte da história viva da nossa igreja e queremos ouvir um pouco sobre isso, sobre a história da igreja na sua vida, presbítero. Quais são suas primeiras lembranças, os primeiros momentos? Conta pra gente. Boa noite, uma alegria estar aqui, um privilégio fazer parte da história da igreja, né? Na realidade, uma igreja que começa na casa dos meus pais, lá na Vila Gonçalves. Creio que na os meados de 1940, né, que começou realmente um trabalho efetivo, mas meu pai já morava na região de São Bernardo, né, na Vila Gonçalves, inclusive, quando vieram de Sorocaba os pais do presbítero Paulo Lali, Sr. Carmino e Dona Palmira, oriundos de uma perseguição sofrida pela Igreja Católica, eles tiveram que largar os seus ofícios, sua casa, pegar a sua família e deslocar-se para São Bernardo. E coincidentemente veio morar ao lado da casa do meu pai. Naquele tempo meu pai ainda solteiro, morava naquela região, talvez um pouquinho acima de 1935, 1940, chegaram na região de São Bernardo. E ali começaram uma amizade, né? Depois de 1941 meu pai casa com a minha mãe, minha dona Guilhermina, e começa uma história diferente com a dona Palmira, né? Relatando o evangelho através do, nós chamamos o muro, né? Que era a divisa das casas. E minha mãe, depois de alguns trabalhos de SAF, por regeneração, ela se converte depois de alguns anos, né? E isso, de certa forma, cria uma conturbação na nossa casa. Meu pai, católico, né? Bastante praticante, não admitido de maneira nenhuma. Minha mãe se tornaram, como se falava na época, né? Uma quebra-santo. Então, começa ali os conflitos familiares por causa disso, né? Mas Deus tem um propósito para tudo isso e com o passar dos anos, meu pai vem a se converter. E ali nas duas casas, né, depois de algum tempo funcionando, eles frequentavam a igreja presbiteriana independente, que era o único templo que existia na região de São Bernardo, o presbiterianismo, não tínhamos uma igreja presbiteriana do Brasil. E eles sentiram a necessidade de ter um apoio de alguém para exatamente começar aquele trabalho e dar uma continuidade naquilo. Então eles pediram socorro à igreja de Santo André, que era uma igreja organizada, a igreja lá da 11 de junho. Então aos domingos, creio que nos meados de 1943, 44, começa ali um trabalho de escola dominical nas tardes de domingo. E usavam as duas casas, a minha casa e a casa do Sr. Carmino da Palmira, os pais do presbítero Paulo Lali. E aí se desenvolve um trabalho já mais efetivo com o apoio da igreja de Santo André. Então foi assim que o evangelho chegou à sua casa. Exatamente. Meio através de uma perseguição dos pais do Paulo, que moravam em Sorocaba. Sim. Até então, pelo que nós sabemos pela história, né, e o Paulo pode relatar isso com mais critério, né? Ele nasceu em Sorocaba. Então, os pais trabalhavam com marcenaria, o Sr. Carmino, né? E faziam muitos móveis na cidade, eram frequentadores da Igreja Católica. Mas a mãe do Paulo começou a conhecer as pessoas que trouxeram o evangelho para ela, veio se converter. Depois o Sr. Carmino também começou a frequentar a Igreja Presbiteriana. Aí o padre, sabendo disso, pediu, nas palavras da igreja, que não se trabalhasse mais com os dois, porque eles viraram quebra-santo. Então os pais do Paulo ficaram sem trabalho de marcenaria, as pessoas atendendo com o apelo do padre começaram a passar serviço para ele. E foi obrigado a se deslocar, mudar para São Bernardo. E coincidentemente veio morar ao lado da casa do meu pai, até então naquela época solteiro, né?
Ali começou a chegada do evangelho. Não imediatamente, fizeram amizade, foi crescendo depois com o tempo. Meu pai já casado, né? Depois dos 2, 3 anos, Dona Palmira começou a falar com a minha mãe, conversar sobre o evangelho. E aconteceu a conversão dela. Depois de alguns anos, meu pai relutou bastante, teve algumas dificuldades realmente. Ele veio aceitar o evangelho. Aí começa o trabalho efetivo. O reverendo Donizete sempre cita, né, que em algum momento começa, Sim. às vezes pelo muro. Sim. E, reverendo, o senhor conhece essa história também já, do início ao fim. Conta pra gente o que te impressiona em tudo isso e qual o incentivo que a gente tira de uma história como essa. A compreensão bem clara da providência de Deus, né? A gente vê tudo acontecendo para que essa igreja se tornasse uma forte igreja na região e beneficiasse tantas outras famílias, né, Moisés? Porque daqui surgiram outras tantas igrejas, né? Então, podemos falar de Pauliceia, Ruth Ramos, Quarta Igreja, né? Temos tantas, IP, Terra Nova, Sereta, né? E outras igrejas que foram influenciadas diretamente. E as participações transculturais também. E aí temos Sexta Igreja, Betel, de uma certa forma tem grandes influências na nossa igreja aí. E não é à toa que ela é a sede do sínodo e é a sede do presbitério. Essa igreja é a sede, né? Porque ela adquiriu uma força muito grande missionária. E, recentemente, uma força muito grande também com outros lugares, né? Eu fico muito feliz de ver, por exemplo, o reverendo Ronaldo dizendo que nós ajudamos a plantar uma igreja no Chile. Sim. Né? A igreja Red, lá no Chile. E aí a gente já vê ele falando de ajudar a plantar uma igreja na Nova Zelândia. Sim. E aí a gente vê o contexto, né? Do Uruguai, né? Na Itália, sim, Oriente Médio, Moçambique, quando a gente fala da nossa missionária, que aliás mandou informações maravilhosas de um encontro muito bonito que fizeram recentemente. Então, esse fato que acontece com o Carmine, que acontece Palmira, né, com a Palmira, com a família deles, que é um evento simples, né, olha, não tem mais o que fazer, até então os recursos estavam ligados a uma linha religiosa, eles foram transformados, convertidos, e a providência de Deus, com o seu poder, traz o casal para cá, mantém o contato com a família Bergamaschi. Aliás, seu pai era solteiro, né? Sim, era solteiro. E depois casa, né? E a família toda. E você vê a história, por exemplo, da igreja que foi construída no Olavo Gonçalves, construída pelo João Bergamaschi, o pai de Moisés, que fazia isso durante horários livres que ele tinha. Então, o sacrifício de construir essa igreja, a irmã do Moisés quer levar marmita para ele enquanto ele estava trabalhando, a Angelina, né? E o trabalho, né, que foi realizado ali, fortalecendo a ponto de chamar a atenção da igreja de Santo André, que era uma igreja também muito abençoada, porque foi fruto de trabalho missionário da Igreja Unida, que começa em São Caetano com a igreja de Filadélfia. Então, faz parte de um processo gigantesco missionário que começa com a Igreja Unida. A Igreja Unida foi uma das igrejas que mais plantou igrejas em toda a região de São Paulo, chegando no Grande ABC através de São Caetano, e depois isso começa a atingir os outros municípios do Grande ABC. Então, a providência de Deus quis que nós estivéssemos aqui do jeito que nós estamos, e através dessas duas famílias a gente fica muito feliz ainda pedir para o Moisés contar essa história, o Paulo Lali contar essa história, né? O Dorival Lali, que ama isso, que conta isso, a Teresa Bergamaschi, que é sempre uma emoção ouvir esses irmãos falando de como eles são. E aí, quando você vai para as fotos antigas, você vai ver lá uma foto desses irmãos, bem pequenininhos, e hoje na nossa igreja. E providenciar uma parte 2 para isso. Tá? Isso tem muita coisa para falar, né? Muita história. Aí você tem década por década, né? Até chegar na década atual. E aí a gente tem essa história tão bonita da nossa igreja, reverendo, que acaba se misturando também com a sua história, que é um ponto muito interessante que a gente quer abordar aqui hoje também, em relação ao teu ministério, o tempo que o senhor já está aqui, e o seu ministério é bem ligado à história desta igreja, né? Isso impressiona muita gente, aqueles que querem ser pastores também olham muito para isso, para essa
esse tempo na igreja, e nós queremos saber disso também, sobre essa providência que alcançou os pais, o presbítero Moisés, como que ela alcançou o senhor, como foi o seu primeiro contato com o evangelho, e depois disso despertar para o ministério pastoral. Isso é uma coisa que muita gente talvez não saiba ainda. Bom, eu não venho de um lar evangélico, né? A prova disso é meu nome, né? Meu nome foi dado... Meu nome é uma promessa do meu pai a um padre, né, de uma região aqui de São Paulo chamada Tambaú. E ali havia um padre na década de 50, 60, que era famoso pelos seus milagres. Algo parecido com milagreiros do Nordeste, Norte, né? Norte e Nordeste. E meu pai teve algumas experiências ruins com filhos que nasceram e depois de um certo tempo morriam, tipo 6 meses, e não, como ele diria, não vingaram. Não vingaram. Então, meu pai, ele andava pelos trechos de estrada, porque quando ele veio para cá, ele veio da Bahia e ele conseguiu um emprego na Dersa. A Dersa era uma companhia de limpezas, de construção de estradas, né? Então, meu pai se tornou uma espécie de trecheiro, como eles diziam. E numa dessas viagens, ele conheceu esse padre e ele fez uma promessa, né? Que ele iria sempre ir lá, sempre, e se nascesse um menino, né? Ele ia consagrar esse menino a padre. Então, por isso o nome Donizete, porque é o nome consagrado a um padre. Como dissesse, ele faria de tudo para que esse menino fosse padre. Então foi aí que surgiu o nome Donizete, né? Alguns perguntam se meu pai gostava de música clássica. Meu pai gostava de música caipira, né? Não música clássica. Então ele fez isso e aí nasceu, já tinha minha irmã, daí nasceu menino, e ele deu o nome de Donizete. Então, até os 12 anos de idade, eu não tinha contato com o evangelho. Mas houve esse esforço para que o senhor fosse para um seminário católico ou era só homenagem lesmão? Havia assim, coitados, né? Meu pai semi-analfabeto, minha mãe analfabeta. Então, eles não tinham, assim, essa questão. Eles achavam que era uma promessa e algo iria acontecer, né? Alguma coisa iria acontecer automaticamente. Então, o incentivo que a gente tinha era de ir à missa sempre, de participar das missas, né, de fazer todo o processo de primeira comunhão, tal, né, todo o processo. E foi desenvolvendo isso, né, nós tínhamos essa ideia, pelo menos o meu pai e eu, muitas vezes fazíamos isso, né, de estarmos juntos na missa, admirar a igreja, né, e nesse contexto a gente foi se envolvendo, mas quando chegou o período da fase da adolescência, eu tive o contato com um diácono que é vivo da Igreja Cristã Evangélica. Essa igreja é também chamada Casa de Oração. E eles fizeram um trabalho missionário na vila onde nós morávamos, em Rio Grande da Serra. E eles... esse diácono, principalmente durante uma manhã, ele resolveu chamar crianças que estavam na rua para participar da escola dominical. Nós estávamos jogando bola e fomos chamados. Fomos até lá, eu levei a minha irmã menor e tivemos uma aula ao redor de um poço, né? Então sentávamos assim ao redor de um poço, tinha uma lousa presa por fios elétricos, mas só para entre o caipo e a lousa. Eu lembro que a Zenilda, que é uma pessoa muito querida nossa, né? A Zenilda, Zenilda de Castro, ela dava aula com essa lousa. Se eu não me engano, a primeira aula que a gente recebeu foi de Jonas mesmo, assim, sabe? E a gente estava ali tendo essa aula, e no outro domingo, retornamos. Eu lembro que lá na família Lali tinha um biscoitinho que tinha no final dos encontros. Nesse nós tínhamos o bolinho de chuva também no final dos encontros, que era marcante também. E aí a gente começou Com quantos anos mais ou menos? Aí com 11 para 12 anos, mais ou menos.
E foi assim que a gente começou a se envolver com o evangelho, né? E já não tinha mais interesses em outra religião a não ser compreender melhor o evangelho. E essa família foi muito importante, que é a família do seu João Hermenegildo e a dona Lili, que eram muito dedicados, né, e fizeram um trabalho de discipulado conosco. E foi assim que a gente começou a se envolver com a igreja. Então, até uns 18 anos, eu estava nessa igreja e a gente conseguiu montar um trabalho lá, um trabalho que se desenvolveu como uma igreja, que é a Igreja Cristã Evangélica, que está lá até hoje. Minha mãe não era crente, meu pai também não. Mas hoje a minha mãe faz parte dessa igreja, aliás, ela cuida também, ajuda a cuidar dessa igreja lá em Rio Grande. E nós fizemos, depois algo assim que mudou a história. Eu tive o contato com a Confissão de Fé de Westminster, conhecendo alguns presbiterianos, sim, moravam por lá, tinha o seu João de Brito e a família dele, e nesse contato eu tive contato com a Confissão de Fé de Westminster, que é o que um presbiteriano crê, no que ele crê. Eu li toda, né? Quando eu li, me apaixonei por aquilo e falei, não, é isso aqui que eu creio. É nisso aqui que eu creio. E aí entrou um conflito, né, entre a doutrina da cristã evangélica junto com essa igreja, que é a igreja presbiteriana, principalmente com questões de vocação. Então a gente já fazia um trabalho de liderança, já tínhamos um grupo, né? Se pegassem fotos, veriam fotos da gente com 20, 30 crianças que a gente reunia no domingo para fazer esse trabalho na congregação. Só que aí eu tive um contato com a confissão e falei, olha, eu creio que ser um pastor seria interessante. A maneira organizacional da igreja, eclesiasticamente falando, da igreja presbiteriana, me chamou mais atenção. E as doutrinas, como da graça, predestinação e tudo mais, me chamou mais atenção. E foi assim que eu comecei a fazer parte da igreja presbiteriana de Ribeirão Iris. E com 18, 19, com 20 anos eu já era, com o tempo eu já era presbítero, com 20 anos. E aí com 21 eu fui para o ministério. Então o seu chamado pastoral veio junto com o conhecimento da igreja presbiteriana. Sim, o senhor foi para lá e ali já começou a ser... E aí a gente estava envolvido, ficou envolvido também na igreja presbiteriana de Ribeirão Pires, na liderança. Uhum. E entre outras profissões que haviam em mente, né, a ideia de vocação pro ministério sempre falava mais alto. Né? E foi um desafio muito grande, porque meu pai e minha mãe não entendiam isso, não compreendiam muito bem o que é isso. O que você vai ser? Né? O que é isso? Né? Então foi um desafio muito grande e a gente era também assim meio que arrimo de família. Então você tinha que sustentar a casa e quem é seminarista sabe o que é, por exemplo, sustentar a sua casa como seminarista. Né? E aí eu trabalhava e estudava, né? Então foi um período bem complicado, de grandes lutas, né? Entre trabalhar e fazer o seminário. E atuava no conselho como presbítero? Então, atuava ainda como presbítero e aí é outra coisa, depois eu fui trabalhar ajudando duas congregações lá perto, que é uma congregação que estava em Paranapiacaba e a outra que estava em Ouro Fino. Aí dessas duas, né, a gente... envolvia-se também com a igreja, com todas as atividades. Então a gente tinha trabalho com jovens, trabalho com adolescentes, trabalho com as duas congregações, trabalho com crianças. Então a gente fazia tudo isso junto, né? Então eu sempre tive um ministério meio envolvido com muitas coisas. E Ribeirão exigia. Isso aí é mais ou menos 92, 92. Então antes da gente continuar essa história, é muito interessante, eu mesmo não a conhecia toda. A gente volta um pouco no tempo, sai um pouco da década de 90 e vem mais para trás um pouquinho, meu Deus. Só volta ao tempo comigo, né? Mas assim, dos primórdios da igreja, né, do senhor crescendo aí na igreja, esses primeiros anos, quando foi organizado, o senhor tinha 3 anos, né? Sim, 61. Ok, e aí depois disso, por volta de 10 anos, 15 anos de idade, o que é que de interessante o senhor se lembra e gostaria de compartilhar? Um pouquinho antes, até só para a gente contar uma curiosidade, né? Na época que nós começamos aí no Lavon Gonçalves, que realmente organizou a congregação,
É um terreno doado, acabou se construindo um pequeno salão, né? Virou nossa congregação ali de Santo André. E era uma coisa interessante, porque todos os trabalhos aconteciam no domingo à tarde, escola dominical e tudo mais, né? E geralmente, um pouquinho antes de ser organizada a congregação, o pessoal tinha que ir para Santo André, porque o culto era na sede da 11 de junho. E o pessoal ia, começava o culto às 19 horas, e o último ônibus de Santo André para São Bernardo, ele saía de Santo André às 19 horas. Então o que acontecia? Ficava-se ao culto, saímos de lá e o pessoal voltava a pé para São Bernardo. Imagine a Pereira Barreto, uma estrada de sítios, né? De terra, né? De barro, de chão batido. O ônibus às 7 horas ia embora. O culto acabava às 8 e voltava todo mundo a pé. Isso em frio, calor, chovendo, barro e tudo mais. Então a gente percebe que era realmente uma dedicação, né? Daqueles primeiros irmãos, né? Dá mais ou menos quantos quilômetros? Assim? Eu creio que da nossa cidade, centro de cidade até 11 de junho, eu creio que pelo menos 20 quilômetros, né? 20 quilômetros. Mais ou menos isso. Eu lembro do Paulo Laren dizendo que Eles vinham nas costas do Nicó. O Nicó era o irmão mais velho, né? Trazia ele. O Paulo tinha o quê? 5, ele tem uns 5, 6 anos, talvez um pouco mais. a gente enfrenta Baço. E o tempo em São Bernardo, para quem mora aqui, sabe que aqui, naquela época, era geralmente chegava de São Berlondres, né? De vez em quando baixa uma garoa danada. Aí quando estruturou o trabalho, ficou mais tranquilo para quem morava aqui, né? Porque vendo os crachás na época da assistência, aí começou a ter os cultos de domingo à noite. Então realmente começou um trabalho de congregação efetivo, escola dominical de manhã, os cultos à noite, então as famílias estão chegando, né? Crescendo, né? Até o tempo que nós podemos comprar esse terreno que estamos hoje construir. E uma família, famílias andarem essa distância toda, mas que prova de está na hora de... Era um pessoal simples, ninguém tinha que possuir carro, né? Pouquíssimos carros, então não ia caber todo mundo. Então o pessoal ia de ônibus e voltava a pé. E quando foi que chegou aqui nesse lugar de gestão? Nós estamos aqui começou mesmo o trabalho aqui em 74. Mas uns anos antes começou a construção, né? Mas o trabalho efetivo mesmo começou em 74. Ah, sim. Então, quando estava em outro lugar, construí aqui. Sim, nós estamos lá na Olavo Gonçalves, adquiriu o terreno, começou a pequena estrutura, que é exatamente nesse prédio que nós estamos, que era o único prédio que existia, só a parte de baixo. Não, só a parte de baixo. Era um salão, né? Que depois, quando fizemos o salão pro outro lado, aí foi dividido em salas aqui para a escola dominical. Mas no começo era só esse salão, difícil ao seu aqui, só a parte de baixo. Então começou assim. Começou em 74. 74 viemos para cá. Aí começou a construir o templo, né? Depois o salão, depois a nave do templo. Aí foi passando os anos, né? A igreja foi crescendo também. Foi um crescimento bem rápido, né? Foi. Pelo tempo que nós estamos, graças a Deus, foi um desenvolvimento bem grande. Porque aí a gente está falando de que 15 anos, mais ou menos? Até chegar nesse nível de vir para cá. A congregação não sei exatamente, mas deve ter começado na década de 50. Então, pelo menos uns 20 e poucos anos. Organizada como congregação, eu creio que 50, eu não sei exatamente a data, né? Uhum. Nós organizamos igreja em 61. Então, nós viemos para cá em 74, são 14 anos. Mas a congregação demorou um tempo, pelo menos acho que uns 20 anos, 15 anos de congregação, com certeza funcionou antes de organizar a igreja. É, considerando todas as dificuldades da que a gente tem hoje, que não tinha nessa época. Sim. É uns impressionantes. A gente vê como que Deus vai conduzindo isso. Sem dúvida nenhuma. E aí, de 74 para cá, essas foram aumentando o prédio e tudo mais. Aí, e o seu presbiterato começou quando? Meu presbiterato começou em 1993. Então foi mais ou menos quando... Eu fiquei 2 anos como diácono, né? Fui eleito diácono em 91, é isso? 91 para 92. Depois de 2 anos fui eleito presbítero. 93. Seu Donizete já estava lá Era no Riacho ainda, né? Ainda estava em Ribeirão, né, pastor? 93. 93? O Reverendo Alceu veio para cá em 95. Né? Depois de alguns anos, o Reverendo Alceu, que o senhor começou a trabalhar conosco, né? Eu comecei o seminário em 94. Isso. 94. Aí cheguei para cá em 93. Eu me formei, em 98 me formei, em 99. Mas o senhor não veio para cá como seminarista? Já era licenciado já. Aliás, muita gente. Eu ri com a vida, né? Não, eu lembro do tempo que você era seminarista. Ali era licenciado, porque em 99 eu fiquei aqui. Sim. Mas ainda tinha compromissos, até como presbítero lá em Ribeirão Pires.
e dava alguns apoios lá em Ribeirão Pires também, aconselhamentos, né, conversas, a gente ajudava estudos e tal, mas eu ficava aqui durante a semana, alguns finais de semana eu ficava aqui, alguns finais de semana lá, Sim. e aí foi até... Que é um processo normal de licenciatura. Mas esse processo de licenciatura se deu aqui por já com vistas a permanecer ou só para cumprir o processo mesmo ao longo do processo? Não, já era com vistas a permanecer mesmo. Apesar de, quando você está em licenciatura, você está sendo avaliado, né? Para ver se continua, né? Aqui e tal. Mas foi um momento, assim, muito bonito na minha vida, né? Porque eu me lembro, eu tinha só um terno, e aí eu falei assim, puxa, eu vou conversar com o reverendo Alceu, né? Então, deixa eu pegar meu terno lá. Aí um terno azul que cabia 3 dones dentro. Aí esse era o terno. Eu lembro que algumas pessoas que ainda lembram desse momento falaram assim, eu lembro daquele seu terno azul, né, que era tipo jaquetão. Mas foi assim que eu vim, com a cara e com a coragem, fui falar com o reverendo Alceu, né, e conversar com ele, disse que estava disposto ao trabalho, ele estava interessado em alguém que pudesse fazer um trabalho com jovens também. E eu me lembro que eu cheguei aqui e ficava no meio de muitos jovens, e muitos jovens não sabiam quem eu era, né? Então eu ficava no meio deles assim, e ouvia coisas tal, né? E ninguém sabia, falava assim, ninguém sabia que eu era, assim, né? Pensava que eu era um jovem chegando aqui na igreja. Mas uma coisa que marca, Moisés, é o Lobo que renova, né? Sim. E aí o Lobo que renova, a gente sempre tinha atividades aqui durante a semana. Sim. Então, vir para cá durante a semana era saber que eu tinha que fazer visita, que a gente ia para orfanato, asilo, creche. O Louvor que Renova tinha uma agenda muito agitada, eram as mulheres da igreja que cantavam vários hinos muito bonitos, né? Tinha muita gente e hoje já foi, né, promovida para os céus, a igreja triunfante. E eram pessoas maravilhosas, assim, cuidavam da casa, cuidavam da família, mas a igreja tinha um lugar no coração dessas pessoas. Eu me lembro uma vez, Moisés, que eu dava os estudos, que na época, eu era na quarta, eu acho que os nossos estudos já foram, teve momentos que foram quintas-feiras. E eu lembro que o pessoal falava assim, Doni, a gente tem uma pessoa para visitar. Você pode visitar? Falei, vamos. Só que a pessoa só pode à noite. Falei, então a gente vai para o estudo bíblico e depois vamos para lá. E era comum ver São Miguel, Dona Odila, Ironides, as outras irmãs, assim, a Dona Carmen, fazendo essas visitas. A gente fazia visitas depois do estudo bíblico, imagina isso, né? Ou seja, eu tinha um ritmo em Ribeirão Pires, que era, assim, de fazer 2 visitas de manhã, 2 visitas à tarde, 2 visitas à noite. A gente conseguia fazer isso em Ribeirão Pires, que é um lugar pequeno, você saía e não tinha essa história, não está à disposição. E você não tinha essa história de marcar. Você chegava na casa, entrava e acabava. Daí, esse pessoal entrou tinha meu ritmo também, né? Eles tinham também esse ritmo, que eram os crentes da antiga, né? Que faziam isso. Que gostavam disso, né? Então, visitar enfermos, visitar pessoas, e aí a gente foi trabalhando, se envolvendo. Mas, assim, a grande bênção foi a confiança do reverendo Alceu. O reverendo Alceu, ele teve, assim, um relacionamento forte de pai e filho. Assim, de dizer assim, olha, você vai ficar aqui, a gente vai fazer juntos, vamos trabalhar. E ele como mestre e eu como discípulo, aprendendo, entendendo como funcionava, entendendo a igreja, compreendendo como que era a igreja. E em 99, final de 99, tem a ordenação. O reverendo Alceu está lá e ele prega na minha ordenação e eu tenho... o reverendo Alceu está lá, o reverendo Piva prega na ordenação e o reverendo Alceu faz a oração de ordenação. E aí começa a minha história. Eu lembro que o reverendo Alceu fala assim, Donizete, o pessoal lá em Ribeirão me apertou, viu?
falava assim, cuida bem do nosso menino. Eu era bem novo, né? Você era novinho. Então, cuida bem do nosso menino, cuida bem dele, assim. Então, eu saí de lá com o coração também. Sair da igreja cristã evangélica, casa de oração, para ir para a igreja presbiteriana foi muito difícil para mim, que eu amava também a igreja, né? Mas as questões doutrinárias faz com que você diga, olha, eu sigo isso aqui. Uma questão de sinceridade. Sinceridade. E aí, sair da igreja de Ribeirão para vir para cá também foi bem complicado, né? Porque havia toda uma preocupação, uma ligação com pessoas lá. Eu falo que durante os primeiros anos eu ainda tinha uma ligação com a igreja de Ribeirão. Então era muito fácil eu sair daqui e fazer aconselhamentos lá, visitar pessoas que estavam doentes lá. Fica o vínculo, não é? E esse vínculo durou ainda mais uns 2, 3 anos, né, com Ribeirão. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu fui muito bem acolhido, né? O conselho cuidou muito bem da gente, tratava a gente muito bem, com carinho, com atenção, com respeito. E por ser já presbítero, a gente já tinha alguns traquejos assim também de lidar no conselho. E isso tudo, com as experiências que a gente tinha, ajudou bastante a vinda para São Bernardo, sabe? Presbítero Moisés, sobre essas experiências, vamos pensar um pouco antes ainda de 90, um pouquinho sim. Momentos difíceis da igreja. Consegue relatar algum que te marcou? Temos alguns, sim. Bom, nessa época, só uma curiosidade bastante que me chama muita atenção na minha infância, né, que nós tínhamos, o Oscar Chave dava um apoio muito grande aqui no começo da igreja, né? Ele foi pastor da igreja aqui da congregação, e ele vinha de Lambreta. Então era muito interessante, que acabar a escola dominical, ele não conseguia ir embora se ele não desse uma voltinha na rua com toda a criançada na Lambreta dele, e ele fazia questão de fazer isso, dar uma voltinha com cada um, uma voltinha curtinha, né, depois ele voltava para Santo André. Não há falta disso, não. Creio que sim. Eu creio que até o Paulo, o Dorival, deve ter bastante foto a respeito disso. Procurar pra gente. Foi interessante. Mas existiram lutas, né? Sempre as dificuldades, né? Mas eu acho que o momento mais complicado foi na chegada de Reverendo Alceu. Acho que foi um momento bastante difícil, né? Que a igreja passou até um ponto de talvez até ter se dividido. Porque quando o Reverendo Alceu chegou, realmente era uma situação bastante complicada. Mas coisas que, né, o direcionamento de Deus é que vai escrevendo a história com relação a isso, né? Ao ponto do Reverendo Alceu, na eleição, ele ser eleito com 53%. Eu creio que se nós perguntarmos aí para 100 pastores, 99,9% vai falar que não ficaria na igreja com 53% de votação. Ou seja, eu tenho metade da igreja não me querendo, como é que eu vou ficar na igreja? Mas o Reverendo Alceu abraçou a causa, conversou com o conselho a respeito disso, eu já era presbítero, o conselho apoiaria nas tomadas de decisão que ele precisaria tomar para deixar a igreja caminhando com seriedade. E o conselho apoiou. E, graças a Deus, não houve divisão, né? Pelo contrário, foram momentos difíceis, com muitas afrontas ao Reverendo Alceu, que ele passou por aqui por pessoas que não entenderam o propósito e o trabalho deles, mas são coisas que vão acontecer. E, graças a Deus, nossa igreja permaneceu firme, sem divisão. É impressionante, né? Que você vê um número desse, só 53. Sim. E geralmente as pessoas tendem aquele argumento mais pragmático. Sim. E não, ele foi firme. Cara, coragem, e o conselho com ele. E hoje nós temos o que temos. O que é importante dizer é isso, né? Não é que ele abraça isso sem se importar com esse número de 53%. É que esse número de 53% representa um clima interno que precisava de cuidados pastorais. E o conselho foi pastor. O conselho pastoreou. E tendo o apoio do conselho, aquilo que o reverendo Alceu nos ensinou sempre, né? Se você tem o apoio do conselho, o conselho na igreja presbiteriana é eleito pela igreja. Então, nós entendemos que, acima de tudo, foi a vontade de Deus para que aquele conselho estivesse ali exercendo a sua função. Então, se o conselho abraça e diz, olha, é dessa maneira que nós vamos cuidar da igreja nesse clima, ficou mais fácil para o reverendo Alceu. Então, ele sempre agradece a Deus essa... E a visão ministerial, né? Que se ele foi trazido para aqui, Deus tinha um propósito para o trabalho dele aqui. Com a maturidade. Exato, então vamos ter, sem dúvida nenhuma. Isso foi muito bom. E aí, encarar isso, né, da forma como pôde encarar. Eu creio, Moisés, que eu chego muito para ajudar nesse sentido, ou seja, de causar
esse fortalecimento, né, para que a gente pudesse ter uma igreja mais coesa, mais unida, né? Sim. Percebendo que tinha um caminho correto. A visão do reverendo Alceu era totalmente bíblica. E se era bíblica, você tem que enfrentar tudo. Mas então, você enfrenta visões que são carismáticas, né? Visões que são modernas para a época, mas não são ligadas à vontade de Deus, à luz da palavra de Deus. Um ponto de vista também da nossa identidade confessional, os símbolos de fé. Então, o reverendo Alceu teve sempre os símbolos de fé como um padrão. Então, é ser presbiteriano, né? Para ser presbiteriano, você tem que fazer isso, constituição dos símbolos de fé. E se esse era o caminho que tinha que ser seguido, era mostrar o quanto estava errado quem não queria seguir esse caminho. E isso fez com que ele enfrentasse muitas dificuldades, o conselho firme nisso, e essa linha mostrou para todos que estávamos no caminho certo e a igreja adquiriu força ali. E casa bem, né? Essa confessionalidade do reverendo Alceu com a primeira paixão do senhor, que foi a Confissão de Fé de Westminster, né? A gente vê, e o tempo todo víamos no reverendo Alceu, Deus, nos últimos momentos, essa seriedade, essa preocupação em fazer um ministério bíblico. E é interessante, né? Que o senhor chega logo após, reverendo Alceu 95, é isso, e o senhor 99, sua ordenação. Vamos voltar um pouquinho antes. Um fato que eu relembrei depois, talvez na edição, e vocês coloquem no jeito certo. Mas nós tivemos um período até antes do reverendo Magnus, antes do reverendo Magnus vir para a igreja, ele era da igreja de Niterói, foi convidado, veio trabalhar conosco. Nós ficamos 2 anos sem pastor. Foi uma fase bastante difícil, né? Porque o que aconteceu? O pastor que havia sido eleito em setembro, chegou em dezembro e comunicou ao conselho que não ficaria mais. Que ele precisaria sair, já estava com a polícia e foi embora. Então, em dezembro, nós vamos achar um pastor para a igreja onde, né? Difícil, né? Todo mundo já está colocado. Então, durante 2 anos, nós ficamos sem pastor efetivo. Alguns pastores davam atos pastorais. Então, nessa época, o conselho teve que assumir a igreja e na pessoa do vice-presidente, presbítero Epaminondas, né? Praticamente ele pastoreou a igreja nessa época. Alguns pastores vinham dar os atos pastorais, ceia, algum batismo, algum casamento, mas a igreja era dirigida exatamente pelo conselho na visita na pessoa do presbítero Epaminondas. Depois chamamos o reverendo Walter, que nos auxiliou bastante nos atos pastorais, ficou um bom tempo conosco, mas esses 2 anos ficaram sem o pastor efetivo. Só pastores sendo convidados para os atos pastorais, aulas de escola dominical, pregações, né? Então, depois dessa época, aí o conselho começou a conhecer outros pastores e convidar. Aí ele veio o reverendo Magnus nessa época. Na sequência, ele veio o reverendo Alceu em 1995. Esses 2 Foi um período difícil, um período bem complicado. Porque não é que a igreja não havia liderança, mas a igreja, de certa forma, ficou um pouco solta. Né? Porque nós não temos um pastor efetivo. Temos o conselho que realmente levou a igreja na palavra de Deus, com bastante coerência, mas sempre existem aquelas pessoas que acham que podem fazer mais do que precisam fazer. Então, existem aquelas complicações, muitas coisas aconteceram, então, mas depois, graças a Deus, Deus sempre conduzindo, né? Foi um momento diferente para as igrejas, ficar 2 anos sem pastor é uma coisa bem diferente, né? Mas depois, graças a Deus, o reverendo Magnus, o reverendo Alceu, o reverendo Donizete, estamos aí, né? É importante, né, Moisés, novamente a questão de presbíteros, né? Sim. Uma igreja ficar 2 anos sem pastor e os presbíteros segurarem bem, apoiarem bem, é sinal da boa qualidade que nós temos. Graças a Deus. Presbíteros pregadores, presbíteros que se envolviam na parte administrativa. É muito bonito ver o seu Darcy, por exemplo, do cuidado que ele tinha em visitação, o cuidado que ele tinha com a construção, né? Você tinha o Paulinho, que trabalhava demais na igreja, né, também. O Junta Diaconal também, muito forte, muito zelosa, né? Então, Davi, um apoio muito grande. Ismael, você tinha um grupo forte, né? O Seu Miguel, sim. Elonides, Quem era também lá o marido da Toinha? Adeilson, né? Eram pessoas que tinham um amor pela igreja, lá para a igreja. A igreja foi sempre muito bem amada, Exatamente. líderes, né? E o reverendo Walter que foi
um esteio, Sim, ajudou. sim, Mas com a certeza. gente tem uma dívida. Uma doutrinação muito boa, muito firme, né? Sempre muito firme na doutrina da igreja, sim, sem dúvida. E ficou conosco um bom tempo, né? Mesmo com a vinda do Reverendo Magnus, o Reverendo Alceu, ele permaneceu junto conosco. Na época ele trabalhava na casa editora, né? Ele era um dos editores. Ele trabalhou uma época como auxiliar, porque ele tinha já o compromisso da casa editora, ele não quis assumir a igreja como titular. Nós sempre temos uma ligação com a casa editora, né? Agora tem o Eduardo, Exato. que é... Mas ele nos ajudava bastante nos atos pastorais, nas aulas, né? Então, Ele bem tem uma série de estudos no livro Mais que Vencedores, sim. né? No Hendricks, e ele... Foi um bom período também sobre o Apocalipse, doutrinou bastante a igreja, uma época. E a gente vê como que Deus cuida da mesma igreja que ele chama. Sem dúvida. Né? Com dois vizinhos. E mesmo momentos que parecem sombrios, ele segue sustentando. Reverendo Elisete, E é importante, em meio a isso, não deixando o trabalho das congregações. A gente trabalho de congregação. Essa é uma característica da nossa igreja. Suplantar outro. durante esses 2 anos tinha congregação? Sim. Sempre teve. Nós estávamos na época tínhamos o Jardim IP, ficou muito tempo, ficou quase 22 anos como congregação. Né? Nessa época, Laura Conceição eram os representantes do conselho, né? O reverendo, na época, seminarista, depois o reverendo Drauzio, que assumiu a congregação, e na época o seminarista reverendo Ageu, Cirilo Magalhães, foi o nosso seminarista e hoje é o reverendo. Né? Mas antes disso, conta aquele momento que o conselho viveu na compra do terreno da quarta igreja. Ah, sim. Que foi? É interessante isso aí. É lógico que são histórias que a gente ouve, né? Mas nós estamos começando o trabalho da congregação da quarta igreja, né? Então nós não tínhamos um momento para um local próprio. Começou na casa de alguns irmãos lá e trabalhando e tal. Aí o reverendo Jacó, na reunião do conselho, chega e falou: irmãos, comprei o terreno da quarta igreja. Só que a assembleia só ia acontecer 2 domingos para frente. Então a Assembleia não tinha autorizado a compra do terreno. Só comprou. Aí os presbíteros, o pastor, mas como é que vamos fazer? Não, vamos pagar aí não sei quantas vezes, você dê entrada lá assim. Mas passou se a Assembleia não aprovar. Fica tranquilo, o conselho paga o terreno. Então, e hoje é o local que nós temos. Se não tivesse comprado, talvez não teríamos aquele terreno, naquele tamanho, naquela disposição que teríamos hoje. Na época fizemos o quê? Construímos um barracão de madeira e ali começou o trabalho de congregação. Eu acho bonita essa história porque você vê o que é ser um presbítero, né? Geralmente alguém pensa que é ser um presbítero é chegar lá e votar. Ser um presbítero é se envolver, inclusive com financeiramente, e se entregar ao trabalho, né? Então é um trabalho que floresceu, graças a Deus. Está em uma igreja muito forte, está firme, até lá. Está bem disposto. Exatamente, Reverendo Elisete, já nos teus anos aqui como auxiliar, momentos difíceis, quais marcaram assim? Olha, eu creio que eu não tive assim, vamos embora, momentos. Eu não tive momentos difíceis, não. Pandemia, talvez? Não. Sempre o início é bem complicado, né? Eu imaginei que quando eu cheguei aqui, tinha um amigo muito querido, que era o até então, meu colega Daniel Piva, e o Piva saiu, né? O Piva teve algumas dificuldades, ele não permaneceu. E a admiração que a gente tem por Piva, a intelectualidade do Piva, é uma coisa assim muito interessante pra gente. A gente se espelhava bastante nele quanto a isso. Então nós temos assim um grupo interessante, né? Nós tínhamos, fazendo seminário quase que concomitantemente, o reverendo Piva, reverendo Ageu e comigo, né? 3, e tinha também outros, né? O Marco Pova, o Wilson Neto e o Piva foi o primeiro. É claro que antes teve um grupo, né, o Tumor, o Tarcísio, né, e outros que fizeram parte da história dessa igreja, né, vários outros irmãos seminaristas do Valdo, né, Moisés? Do Valdo, o Jones, né? Jupiaci. Então você tem outras figuras que ficaram aqui. E eu imaginei o seguinte, né, naquela época, como que um caipira que veio ali de Ribeirão Pires poderia ficar, né? Por exemplo, o Malemar já saiu de Ribeirão Pires. Então o início foi bem complicado. Tinha
algumas questões que não parecia dar muito certo com a mocidade, porque o meu pensamento era mais ligado ao do reverendo Alceu do que o da própria mocidade. E acima de tudo, a ética, né? Que eu sou um auxiliar. Eu respondo ao reverendo Alceu. O que ele diz é o que eu vou fazer. Esse é um papel. E havia alguns choques assim de realidade que alguns não queriam tanto o reverendo Alceu. Então, eu me lembro de enfrentar coisas desse tipo, de dizer, não, meus irmãos, vocês estão perdendo assim, a grande oportunidade de manter essa igreja nos eixos, com uma visão bíblica. Tem que ser assim. E eu acho que um jovem falando isso naquela época soou bem aos ouvidos de alguns, né, de alguns desses irmãos. E isso criou uma amizade grande, né, e ao mesmo tempo um restabelecimento de paz e de tranquilidade entre todos nós a visão ministerial. Então talvez seja esse um momento complicado, mas ele não durou muito, não. Foi só o início do ministério. Foi só o início, né? E logo depois a gente já tinha assim uma sinergia muito grande com o reverendo Alceu e com toda a igreja, com todo o trabalho da igreja. Tem questões aqui e acolá que surgem, mas não é de tanta envergadura assim para dizer, olha, foi tão complicado como momentos como Moisés está mencionando, né, do início também do ministério do reverendo Alceu aqui. Então eu digo que São Bernardo para mim foi uma grande casa, e para quem saiu de um lugar que parecia que era a casa, Sim. né, eu fui chamado algumas vezes para voltar para Ribeirão Pires. Mas com 2 anos, 3 anos, eu já estava muito ligado à igreja de São Bernardo e muito ligado ao reverendo Alceu. Porque logo depois também a gente começa a ver uma congregação e outra sendo aberta e a gente percebe as necessidades. Por exemplo, teve uma época, você se lembra, Moisés, que a gente conseguiu fazer 3 trabalhos concomitantes? Batistini, Terra Nova e Seleto. Seleto, isso. A gente fazia um às 4, o outro às 5 e o outro às 6. Isso. E o da igreja às 7. Às vezes pessoas... Não. São trabalhos concomitantes. E por que a gente fez assim? Porque na lógica do conselho, se tivesse uma necessidade, você estava sempre... Alguém para suprir. Alguém para suprir. E teve uma vez que não tinha ninguém para suprir. Algumas vezes isso aconteceu. Algumas vezes. Sim. E aí eu dei Santa Ceia no Batistini, dei Santa Ceia no Terra Nova, dei Santa Ceia no Seleto e dei Santa Ceia Na sede. aqui na sede. Então eu falei, foi um dia de Santa Ceia, né, assim, de várias Santa Ceias. E eu consegui, com presbíteros dirigindo a liturgia e eu pulando de púlpito em púlpito, né? Então a gente tinha essa versatilidade. E alguém teve uma época que a Dia estava namorando comigo, né, que ela falou assim, ainda bem que não era vinho mesmo, porque senão a gente ia ficar bêbado de essa ceia, né? Então você tinha assim essa dinâmica, né, que foi bem mais a minha dinâmica, né, de não estar parado, mas de estar sempre em algum lugar e sempre ajudando aqui e acolá. E com isso eu pude dar um grande apoio ao reverendo Alceu, porque ele ficava mais concentrado aqui. Não demorou muito, depois ele entrou com mais dificuldades de saúde. Sim. Então, até essa época ele estava muito forte, então ele estava também nesse lugar, ele corria de um lugar para o outro. Sim. Mas depois teve O agravamento da saúde dele. Sim. E esse agravamento da saúde dele fez com que eu ficasse mais aqui, porque ele precisava de alguém de confiança que fosse auxiliar e que pudesse manter o ministério dele. Foi quando começa a auxiliar. Quando ele começa a hemodiálise. Então a gente teve sempre essa confluência de amizade e de dizer assim, o que o senhor quer que eu faça? E a gente seguia isso, né? Se procurava ser firme nisso. E isso deu um tom interessante. Quer dizer, quando ele não estava na direção direta de algum dos trabalhos das congregações ou de mocidade, ele sentia que estava. Está representado. Porque ele estava bem representado. Então eu fiz o que eu chamaria assim de ser braço e pernas e a cabeça do reverendo Alceu nesses lugares. Então deu para criar uma congregação que tinha uma linha parecida com a sede. Então quando a congregação você chegava na congregação, ele era parecida com a sede. Então a gente mantinha essa mesma configuração. E aí isso foi
para 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e até 2012. 2010, a jubilação dele e a eleição do senhor. Na verdade, eu estava até vendo aqui, 2010, exatamente. As duas coisas acontecem uma diferença. 2010, Moisés é o meu homem dos 2010, né? Por quê? Da minha... Aí que eu fico realmente como... Ah, sim, 2000, sim. E ele jubila também Em 2010. 2010. ao passado. E passa o bastão assim. Passa o bastão. Eu não sei se isso está gravado, né? A gente... eu falo muito pro pessoal do som que a gente tem muita coisa que precisa resgatar, né? De momentos, assim. Mas eu não sei se isso está gravado. Pelo menos eu sei que durante 2007, 2008, a gente procurou gravar áudios. Sim. E eu falo que é uma excelente oportunidade da gente ter um livro do Reverendo Alceu. Tem muitas coisas que dá para aproveitar do Reverendo Alceu, mas eu acho que teríamos um livro do Reverendo Alceu se a gente pegasse os sermões dele e transformasse isso em book, né? Em áudio. Literatura, né? Literatura. Aquele áudio que a Priscila resgatou do... Sim. Esse tipo de trabalho, ele teria um valor histórico muito importante para a nossa igreja, porque é o momento que o Reverendo Alceu está na vivência experiencial dele de mestre, né? De longa data de ministério. Ele foi líder de mocidade na década de 60, 70. E ali, quando ele pregava, ele trazia tudo isso nas mensagens. Então eram mensagens bíblicas, mas com boas referências de vida, de história. E que a gente tem esse material, mas muitas vezes ele não está tão perto. Mas uma das coisas que foi interessante foi quando ele, de certa forma, passa o bastão para mim num culto. Sim. Que ele, depois da reunião do presbitério, ele menciona isso, né, coloca essa questão assim, e foi o que a Priscila conseguiu, né, com relação ao resgate desse assunto. Mas teve tantas outras coisas que aconteceram e que seriam interessantes da gente ter também. A gente tem até um vídeo, né, Pri? Dá pra colocar... Não tem problema saber que você tá aqui, você tá aqui com a gente. Você A gente pode colocar aqui também no nosso vídeo aqui no YouTube, o cardzinho. Se você nos escuta pelo Spotify, dá uma olhada lá no YouTube depois. A gente põe esse cardzinho pra levar pra esse vídeo que tem a narração do... Aliás, eu posso agradecer a Leandro, né, e a Priscila, porque eles revigoraram essa parte e nos dão esperança aí de ver, quem sabe, esse livro mais adiante, né, e tantas outras informações. Eu tenho certeza que se a gente começar a colocar as informações do Reverendo Alceu em áudio, né, no nosso canal, a gente vai ter pessoas do Brasil todo falando e querendo ver, porque a obra do Reverendo Alceu é uma obra do Brasil. A IPB deve muito nesse sentido ao Deus eterno que levantou o Reverendo Alceu para o trabalho Juventude Presbiteriana. Eu falo que os doutores que hoje estão no Jumper e que são bênção na vida da igreja presbiteriana, né? Pessoas que estão trabalhando aí tão ativamente, sendo fiéis à palavra de Deus no contexto da igreja presbiteriana, devem muito ao Reverendo Alceu, que num período complicado lutou bastante em manter uma linha reformada, saudável, bíblica, né, o que ele chama de naus, né? A nau da IPB, graças a trabalhos como do Reverendo Boanerges Ribeiro, deu uma guinada, foi desastrosa, porque quando você dá uma guinada cai tudo, né? Para voltar, porque senão ela ia para o desfiladeiro, ia para um abismo. Sim. E o Reverendo Alceu estava na linha de frente também, trabalhando com mocidade. E então ele se torna uma grande bênção, porque muitos dessa mocidade vão se tornar os líderes que nós temos hoje e que estão fazendo com que a IPB tenha até uma envergadura no contexto midiático. É bom a gente resgatar isso mesmo, vamos procurar fazer isso. E, inclusive, se você tem interesse em acompanhar isso, então, por favor, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, curta esse vídeo, para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E certamente mais pessoas serão abençoadas com essa história da nossa igreja também. E por isso que quando a gente conversava, reverendo, e tentávamos trazer essa história dos seus 25 anos de ministério com os 64 anos da igreja, a gente percebe que acaba sendo uma história que se entrelaça.
uma coisa que acaba se misturando e de uma forma muito bonita. Em 2010, você assume, então, o pastoreio da igreja de forma efetiva, já tendo no conselho e na igreja pessoas que participaram dessa história que o presbítero Moisés contou pra gente, né? E de lá para cá tem sido uma continuidade da visão do Reverendo Barocel, nós podemos pensar assim, mas eu cheguei aqui em 2020, né? Na pandemia, e eu pude perceber algumas coisas, não entendendo todas, mas ver também o trabalho e a dedicação. Como é que foi esse momento da pandemia, assim, uma coisa que pegou muita gente, em igrejas tiveram dificuldades de lidar, os pastores se fecharam, outros se abriram demais, como é que o senhor chegou a esse momento? Eu queria até aproveitar e pegar mais uns detalhes a respeito de pastorado. Eu estou aqui com as datas, né? Ah, legal. Então, por exemplo, falar de Jacó Silva, 1961, 1964, 1970. Sim. Então, imagina, 64 a 70. Jacó Silva. Jacó Silva tem uma importância. A Igreja de São Bernardo, se as pessoas perceberem bem, a Igreja de São Bernardo ela está em vários lugares. A Igreja de São Bernardo está na Casa Editora, está no JMC, está no Mackenzie, está na IPB, na liderança da IPB. A Igreja de São Bernardo tem uma visão missionária e ela começou assim. Jacó Silva, por exemplo, foi alguém que rodou o Brasil todo, né, e que tinha uma visão muito interessante da importância dizimal, né, do valor dizimal. E é isso que faz uma igreja se desenvolver também, né? Não é só simplesmente falar de doutrina, que é extremamente importante, mas é importante dizer que a igreja precisa de pessoas que se envolvam economicamente, e o Jacó Silva foi extremamente importante. A igreja de Santo Amaro surge nesse período, a nossa igreja também surge nesse período, e tem outras igrejas, né, Moisés, que o Jacó Silva foi importante para ir. Foi como Sim. Pastor, assim, vamos dizer assim, hoje a gente fala conservador, mas uma linha séria, né? Ele levava a igreja realmente com bastante seriedade, tinha muito zelo com a palavra, com a pregação, né? Então ele tinha um contexto muito, a voz grossa, né? Então a pessoa tinha certo receio, o jeito de falar já era, mas uma muito abençoada. Trabalhou muito voltou depois algumas vezes na nossa igreja para falar sobre dízimo. Sabe, uma benção o livro que ele escreveu, né? A respeito disso, que até hoje nós vemos andando por aí, ele dá de benção. Então, muito zeloso para com essas coisas. E aí você percebe, quer dizer, o Jacó Silva foi convidado para falar no Brasil todo. Então, São Bernardo se tornava conhecido também no Brasil todo, né? Como uma igreja que tem um pastor assim. Então, a nossa igreja tem essa história também interessante de abençoar o Brasil, vamos dizer assim, né? Reverendo Alceu, que veio. Sebastião, na sequência, né? O Manuel. Que o Manuel 62, né? Pô, foi um rápido. Exato. Eu era criança também, não lembro, mas dizem que ele era bem alto, né? Então chamava de Manuelão, ele era muito grande. Você vê fotos, né? Sim, nós temos fotos, por exemplo, do Salão Social, aí na oração do Salão Social. Sim. Você vê a foto do Reverendo Jacó e a Dona Mirtes, né? Sim, é o nome dele, né? O salão tem o nome dele. Temos o Sebastião Bittencourt dos Passos, né? 71 a 77. Esse tem uma curiosidade interessante, pastor. Isso era a minha época de adolescência, né? Esse pastor trabalhou muito com os jovens. Ele tinha um trabalho muito... Até as pessoas mais de idade ficavam meio ressabiadas porque dá uma atenção muito grande aos jovens. Ele trabalhava com equipes. Ele dividia os jovens em equipes por idade. Os mais maduros, os jovens, adolescentes, tudo mais. Então nós tínhamos 5 equipes de trabalho. Geralmente dos mais velhos, a grande maioria depois foi até para o seminário, se tornaram pastores, né? A equipe 2, equipe 3, a equipe 4 era dos, vamos pensar assim, seriam hoje os desigrejados, mas que ele abraçou também. Ele foi atrás e montou uma equipe com esse pessoal, discipulando, doutrinando. E a equipe 5, na época, fazia parte, que eram os adolescentes. A primeira UPA foi o Reverendo Sebastião que organizou aqui na igreja, que até então só existia até a Liga Juvenil direto Mocidade. Sim. Então ele foi um dos criadores da nossa UPA aqui na igreja. Teve uma preocupação com isso. Com a juventude. E na época de Semana Santa, que era o maior feriado, juntavam-se as 5 equipes, formavam um grande conjunto musical, e nós íamos para várias regiões do Brasil para evangelizar. Esse era o foco desse trabalho, evangelismo. Então quem falava, quem pregava nas praças, quem dava estudo bíblico, eram os próprios jovens da mocidade. O reverendo acompanhava, mas a oportunidade era para os jovens se desenvolverem
Até questão de liderança. Eu tenho marcada a data aí, 70, Grande Sebastião, 71 a 77. 71, 77. Foi quando a gente foi lá em Valadares? Fomos, Valadares, Foi no meu país. sim, Cachoeiro Itapemirim, Goiânia, Belo Horizonte, fomos para Foi mais muitas vezes. viagens nessa época. Sim, já estou de ônibus, mas era um grupo de 70, 80 jovens. 2 ônibus, alguns carros acompanhando. Tínhamos uniforme, né? Para cantar, tudo uniformizado, os meninos e os rapazes, tudo combinando e tal. Foi nesse? É um negócio. Jogaram Sim, nós estávamos no centro de Ney Lopes, pregando lá na meia da praia. Daqui a pouco veio uma laranja na cabeça do Paulão. E faz silêncio e continua o trabalho. Fazia parte do contexto. Contexto. Então, trabalho. Até o pastor pregou lá na igreja de Lopes, né, velho? Preguei. De Sebastião. Depois eu saí daqui, tem uma foto dele. Uma homenagem a ele, muito interessante. Ele saiu daqui e foi para Nilópolis, né? Durante muito tempo. Muito tempo ele fez Pessoal, Nilópolis. lembra dele assim, dizendo que excelente pastor foi também. Ou seja, São Bernardo, né, teve bons pastores. Exato. Agora, eu me lembro uma vez que nós começamos o trabalho em Terra Nova e o Moisés lembrou dessa cena porque nós fomos pregar na praça. Sim. Aí teve uma hora que eu me animei e me empolguei, comecei a falar mal de um monte de coisa, comecei a falar assim, aceita Jesus, e comecei a pregar o evangelho. Moisés falou, abaixa a cabeça que agora vai vir laranjada, ovo, tudo. Isso pra cima de mim. Aí tem o reverendo Ataídes, 78 a 87. A data dele é interessante, né? 78 a 87. Exatamente. E o reverendo Ataídes é uma figura interessante. Alguns dizem que eu me pareço um pouco com ele. Falam Exato. Algumas características. algumas características, mas aqui havia um carinho muito grande pelo reverendo Ataídes e bem pastoral. Sim, pastoral. Sempre foi muito visitador. Ele abraçou também a questão do término da construção do templo, né? Tanto que é dedicado a isso aí, a ele, né? No Brasil Presbiteriano você vê como que foi a construção da nossa igreja, porque à medida que subiam partes assim, postavam no Brasil Presbiteriano, né? Foi até a torre. Então, essa foto que é usada aqui, né? Ela deixa eu ver, essa aqui essa foto ela foi construída no Brasil Presbiteriano por etapas e etapas. Foi muito interessante, porque ficou primeiro o salão, né, Moisés? Isso eu acho, depois que esse projeto Reverendo Ataídes foi... E joguei muita bola na laje do templo, hein, O reverendo Ataídes, ele foi muito atuante na nossa região aqui. Ele pastoreia Santo André. Ele é. Reverendo Magnus, excelente professor. Sim. Magnus ele te deu catedrático, me deu aula. E foi, assim, uma bênção na nossa vida. Tinha uma didática fantástica, assim, muito bom. Rapaz novo, mas muito inteligente. Muito inteligente. Sim. Né? E eu acompanhei a passagem do Magnus foi o Magnus, aí teve o Wilson. O Wilson veio como auxiliar, depois ele assumiu o pastor da igreja. E quando foi o reverendo Alceu, eu me lembro que o reverendo Magnus também conversou com o reverendo Alceu, né? E eu me lembro de ter acompanhado um pouco isso lá no JMC. Sim. No próprio JMC. O reverendo Alceu, eu não sei se eu acho que ele lembraria disso. Eu lembro que, olha só, Moisés, eles estavam conversando na varanda lá do JMC, e aí o Magnus queria passar um telefone de alguém de São Bernardo para cá. E eu estava do lado, fazendo uma exegese, assim, tal, por perto ali. E o reverendo Alceu falou, você tem uma caneta? Ele começou a procurar uma caneta, né? O Magnus, eu não tenho uma caneta. Aí eu peguei a caneta e dei pro reverendo Alceu. E ali eles estavam combinando alguma coisa aqui de São Bernardo. E eu lembro dessa cena, assim, porque teve esse contato. Não demorou muito, o reverendo Alceu estava aqui. Sim. Então teve 88 a 92 o Magnus, aí depois 93 a 94 o Wilson Bonadil. Já falecido, né? Já é falecido, né? Já falecido. Falecido. Perdeu filho novo, né? Então ele ficou muito doente depois. Estado depressivo, alguma coisa. Sim. E aí, 95 a 2010, o reverendo Alceu. Aí eu vou entrar em 99, junto, apoiando o reverendo Alceu. E aí sim, vamos agora para
para vários momentos, né? Mas esse momento da pandemia, eu acho que todos diriam que foi um momento onde você teve que se reinventar e a nossa igreja teve de fazer isso. Mas eu falo, de novo, eu falo que não foi um momento tão crítico, porque a nossa igreja se adequou muito bem ao período da pandemia, cresceu no período da pandemia. Sim. Nossa igreja cresceu, Muita gente chegou. cresceu muita gente. E a gente se tornou mais conhecido ainda devido às redes, né? Sim. Agora, eu tenho que enaltecer o trabalho da Junta. Quando isso que eu ia falar. Moisés. Você era conselheiro, Moisés, na época? Não, não é. Mas a junta teve um trabalho valoroso nessa época. É. Valoroso mesmo. A nossa junta fez a igreja não parar. Sim, exatamente. A junta, eu acho que era não sei se o Felipe, o presbítero Felipe hoje era o presidente, na época, não sei. Ou o Marcelo. Mas acho que era o Marcelo. Era o Marcelo. E eles fizeram um trabalho excelente, assim, né? Por exemplo, as pessoas de idade recebiam a ajuda da junta da seguinte forma. Eles pegavam a lista de compras das pessoas de idade, faziam a compra, levavam até a casa da pessoa. Então, nenhuma pessoa de idade precisou sair. Chamava e deixava na porta, né? Deixava na porta. Não, alguns casos eles foram de casa em casa, pedia para a pessoa sair, ela configurava o televisor ou o celular, eles poderiam acompanhar os cultos online. Poderia acompanhar. Ninguém ficou sem assistência, de jeito mesmo. Havia uma preocupação assim em manter o ritmo da igreja e eles se envolveram assim. Quando começou a voltar também, né? Voltava parcialmente. Distanciamento, né? Isso, e a forma como eles cuidavam também, né? Das fileiras que saíam, né, do distanciamento, ficar sentado ali, muito, muito interessante. Nós tivemos cenas assim interessantes, né? Há fotos minhas, de outros pastores pregando ali para a igreja vazia, porque nós tivemos o conselho se articulou rapidamente para ter o culto, né? Como todas as igrejas fizeram isso, né? Compra de câmeras e demais, né? Potencializando o pacote de internet. E então nós muitas vezes terminávamos as atividades aqui, íamos para a sala e dávamos as aulas normalmente, como se estivéssemos juntos. Isso. E cada vez com mais gente nas salas, né? Salas virtuais. E a igreja reagiu muito bem, né? E isso deu uma força para a igreja, né? De se animar. Até hoje, né? Os nossos cultos hoje, muitas vezes, precisa colocar cadeiras, assim, porque o número aumentou muito. Estava conversando com os diáconos no domingo passado, eles já estão pensando em ter uma projeção lá embaixo, porque muitas vezes tem tanta gente que precisa ter uma parte lá de baixo para receber, para não ficar cadeiras ali no meio, porque não tem segurança. Mas eu acho que a pandemia foi uma forma pela qual Deus nos fortaleceu mais ainda, né, para chegarmos até em momentos como esse que a gente está vivendo aqui agora, Sim. onde a gente Aprendemos muito, né? aprendemos bastante e sabemos que nada como viver com o auditório e abraçar-se e estar junto. Eu falo que a igreja gosta muito hoje de estar junto, então qualquer atividade a igreja se anima bastante para estar com, então isso ajudou bastante por causa da pandemia. Mas esse ambiente aqui, que é esse ambiente de comunicação além das quatro paredes da nossa igreja, foi devido à pandemia, né? Então traz coisas muito positivas para a vida da igreja. Então, no meu ministério, nós tivemos a pandemia, mas o reverendo Alceu estava aqui também. E ele passou por momentos difíceis também. Eu me lembro do reverendo Alceu, porque ele vai piorando da saúde, e ele ficou internado numa ala do hospital lá em São Paulo, que era uma ala de Covid. Nossa. Então ele passou muito mal, tiveram de interná-lo. Mas quando internaram ele numa ala de Covid. Ele não pegou Covid. Com todas aquelas coisas, ele não pegava o Covid. Então a gente fala que o reverendo Alceu, Deus nos abençoou, dando forças para ele estar conosco sempre, né? Então a gente teve a presença dele aqui. Ele não pregava, porque a gente tomava todo cuidado com a idade dele, mas não demorou muito, ele esteve aqui pregando, inclusive de máscara, e passamos bem pela pandemia, com certeza. Eu acho que a gente já vai caminhando para o encerramento, mas antes disso, algumas falas, considerações finais aqui de tudo que a gente está pensando.
E nós temos falado, né, como que Deus tem sustentado a igreja, a despeito de tudo e mesmo momentos que parecem confusos, né? Mas, presbítero Moisés, então, para a gente já se despedindo, qual mensagem que o senhor deixa para a gente, para quem está nos assistindo? Primeiro, agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que é um privilégio, né? Podemos participar da igreja desde o nosso nascimento, né? Então, isso é a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então, nossa única fala seria gratidão. Que Deus continue nos abençoando, né? A igreja vem crescendo, 4 congregações. Então, tudo isso é para a glória do Senhor, graças a Deus. Amém. Vereador Moisés? Eu, novamente, a palavra gratidão e louvo a Deus por encontrar o Moisés nessa caminhada da primeira igreja, né, que é meu padrinho, junto com a Lívia, né, e a gente é muito feliz, mas também tantos outros irmãos, né, presbítero Natanael, presbítero, quando eu cheguei aqui tínhamos o presbítero Lóio, tinha o presbítero Toninho, o presbítero Paulinho, me ajuda aí, Moisés, nós tínhamos o presbítero que foi uma bênção na minha vida, porque eu já conhecia de Santo André, o presbítero, o esposo do Sila, Adélio, seu Adélio, né, que veio para o conselho na minha época, seu Adélio, foi uma bênção já falecido, Paulinho já falecido, Ló já falecido, né, mas agradecer a Deus a presença, né, de presbíteros como o Lauro, seu Darcy, que mesmo jubilado durante muito tempo, ele vinha, né, emérito, né, ele vinha, estava conosco. Foi um conselho que me tratou com muito carinho, com grande respeito, e foi muito sábio em muitas coisas, aprendi muitas coisas com esse conselho, com a opinião de todos, e eu agradeço a Deus por ter encontrado esse conselho e com a liderança do reverendo Alceu, né? Veio o presbítero Eronites para esse conselho, né? Tivemos a presença também do presbítero Adilson Aderito, e aí aqueles que eu encontrei na mocidade começaram a fazer parte do conselho também. Então agora temos o presbítero Marcos, veio o presbítero Ricardo, depois o presbítero Marcelo, Felipe. O presbítero Felipe, que foi, eu falo meu filho na fé, né, da gente encontrar ele aqui novinho, bem pequenininho, né, hoje não está tão pequeno, né, e encontrá-lo com um coração apaixonado pela Raquel e ver que tudo deu certo, né? Ali é uma história de amor que foi muito bonita, né? De ver que deu certo. Hoje tem os frutos disso. Então eu agradeço a Deus fazer parte desse conselho, fazer parte desse grupo e poder fazer parte de algo que é maravilhoso. Ser ministro do Evangelho. Alguns olham para mim e falam professor, mas eu não sou muito professor, não. Eu acho que eu gosto de ser pastor. E a minha alegria em poder ter servido a Deus, né, em alguns lugares assim, como presbítero, como pastor, e poder dar uma pequena contribuição, não é muita, mas uma pequena contribuição para a igreja e para essa igreja que é a minha casa, que eu amo, que é uma igreja que está no meu DNA, que eu conheci a minha esposa, as minhas filhas, os meninos que eu vi participando de OCP, que hoje já estão casados e que têm filhos, né? Então pude acompanhar isso junto com o reverendo Alceu e que, né, ainda me chamam de Doni, né? Do velho Doni lá do 99, e eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu falo, Moisés, quando eu estou nas minhas viagens, chego ali na Anchieta, na porta da Anchieta, falo, estou em casa, né? E entrar na nossa igreja num domingo de manhã, se sentir, olha, eu tô em casa, Então essa é essa alegria, e por ser uma igreja séria, bíblica, que é o ponto focal, né, reformada de fato. Então a gente tem a alegria de poder fazer parte dessa história e de Deus ter nos abençoado com o período que a gente foi aqui. Com certeza nós somos também abençoados com
seu pastoreio, igualmente com a história do presbítero Moisés no conselho, sua família, tudo aquilo que representa para a nossa igreja. E você que nos acompanhou até aqui, nos assistiu e nos ouviu, fica o convite, vem conhecer a nossa igreja. Você não vai precisar andar a pé por longas distâncias, como fizeram para termos o que nós temos hoje. Aí você pode vir, temos um ponto de ônibus pertinho, temos também estacionamento, 50 metros. Você pode vir e será muito bem recebido para conhecer mais dessa história. Nós já vamos ficando por aqui, queremos então ressaltar você. Acompanhe também as nossas redes sociais, nosso Instagram, e certamente a gente vai ter que fazer uma parte 2 disso aqui, porque tem muita história para ser contada. Vamos contar aí com outros irmãos, presbítero Paulo, e outros que presenciaram e também são história viva da nossa igreja. Por isso, Deus te abençoe. Queremos agradecer aqui o tempo dos nossos irmãos, a história do pastor Donizete, também do presbítero Moisés, e contamos também, quem sabe, para um próximo encontro, para falarmos mais sobre esse assunto. Até breve. Fica com Deus.